Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui eu vou reforçar com vocês como que devemos fazer as marcações das nossas regiões, tá? Então, aqui a gente vai analisar o tipo de gráfico que a gente tem que trabalhar. Vou fazer marcações em M1 e M5, tá? Então, aqui essa plataforma que a gente vai estar utilizando é a Equioption, e depois eu vou gravar uma aula também na Cotex, tá? Para quem não quer outras corretoras, para ver as ferramentas que eu utilizo. Então, aqui fazendo uma marcação na Equioption, né, pelo horário a gente vai utilizar o OTC. Então, abrir aqui alguns pares que estão na marcação ideal e a gente vai fazer algumas análises em relação ao preço atual. Então, aqui eu consigo observar que o preço ele vem um movimento bem forte de alta, e quando eu olho o passado do gráfico, eu não tenho regiões a serem marcadas, ou seja, eu não vou trabalhar com compra, visto que eu não tenho alvos a serem capturados. Olhando para a parte de baixo, né, que seriam aqui as regiões de fundos, eu tenho aqui liquidez a ser capturada, porém o preço ele está muito distante. Então, nesse cenário, o que a gente pode fazer é colocar essas marcações e esperar o gráfico apresentar para nós novas regiões a serem marcadas. Então, vocês vão vir aqui, pega a ferramenta linha, escolhe uma cor, eu vou colocar a cor branca, e a gente coloca exatamente na ponta do pavio. Então, eu tenho aqui uma região do fundo, duplico essa linha e marco na região um pouco abaixo aqui, onde a gente vai considerar uma liquidez de venda em uma extremidade. Então, ela seria uma liquidez alvo, e aqui a gente vai trabalhar com indução. Então, eu vou clicando essa linha e vou atualizando as minhas marcações. Aqui, por exemplo, eu não vou considerar essa liquidez, porque a gente tem um padrão que anula a liquidez da vela anterior, né? Ou seja, temos um período de alta, então, nesse caso, a gente não vai considerar essa linha da vela de baixa como uma região onde o preço vai buscar, né? Não vamos projetar a nossa entrada aqui. Subindo mais um pouco, não temos liquidez de venda, não temos liquidez de venda, e aqui nós tivemos mais uma indução para a gente poder marcar. Feito isso, pessoal, o gráfico ele vem um movimento muito acentuado de alta e está bem distante dos pontos de entrada. Então, eu tenho que esperar o preço ele desenvolver. E conforme ele vai desenvolvendo, ele pode criar para a gente aqui, ó, novos pontos para a gente estar atualizando essas marcações, tá? Então, a captura de liquidez ela é muito dinâmica, a gente precisa sempre estar de olho aqui no gráfico para estar pegando as melhores oportunidades. Nessa paridade é isso que eu tenho para marcar, não tem nada para fazer aqui. Vou dar uma olhada em outra parte para ver se a gente consegue encontrar mais nomes a serem marcados. Então, vamos fazer aqui a análise agora no meu GBP considerando o OTC. Está com o movimento bem forte de baixo, né? Eu preciso identificar aqui alvos onde o preço deve estar. O OTC é bem tendencioso, né? Então ele pega aqui uma tendência muito forte de alta, agora ele está iniciando uma reversão, mas a gente não precisa trabalhar com o grupo gráfico dessa forma. A gente vai diminuindo o zoom conforme não vai tendo mais regiões a serem marcadas. Como que eu faria a marcação nesse gráfico? Mesma coisa, pega a ferramenta linha, vou colocar agora a cor amarela. Se o preço vier com uma tendência muito forte de baixa, eu tenho que procurar regiões de venda a ser capturada, ou seja, os fundos. Aqui eu tenho algumas induções, onde o preço está indo buscar. Só que para essas induções que eu estou colocando aqui a linha, elas serem validadas, eu preciso de uma liquidez alta. Quando eu tiro o zoom do gráfico, eu observo que aqui a gente não tem uma liquidez de venda a ser capturada nessa extremidade. Ou seja, eu não vou trabalhar, então, essa região como indução para projetar o preço. Parte de cima do gráfico, eu tenho aqui uma compra a ser capturada, e além dessa compra, existem induções onde eu posso estar empurrando o preço. Dessa forma. Se eu não tenho um alvo de venda, não tem que eu trabalhar com venda aqui, tá, pessoal? Não faz sentido a gente projetar o preço em emissões, sendo que eu não tenho o objetivo final, que seria uma extremidade. Então, esse gráfico, o viés dele é de compra, a gente tem que aguardar uma possível reversão do preço, tá? A gente não tem como prever esse movimento, é questão de estar acompanhando a movimentação, e quando o gráfico ele confirmar ali um movimento forte de alta, a gente começa a procurar os padrões de vela, os círculos negativos, para estar buscando essas regiões. Quais seriam esses padrões de velas? Os padrões
de continuidade. A gente tem a vela de força, negação de força. A gente tem velas que chamamos de candle de absorção, né, onde ele faz ali a captura da máxima mínima da vela anterior, e a gente trabalha acreditando na continuidade do movimento. Lembrando que a gente precisa do gatilho de entrada, que seria aqui, ó, tudo de vela nos 50%, tá? É dessa forma que a gente vai validando as nossas entradas. Ó. Acabou de acontecer aqui um candle de absorção. O que que essa vela fez? Capturou a máxima, a extremidade e a mínima da vela anterior. Então, formou para a gente aqui como confluência em relação à força. Então, nós temos negação, força, mais absorção. Para pegar essa entrada aqui, a gente precisaria do pulo de vela nos 50% para validar a entrada. Por que que eu não pegaria de abertura? Se a gente for observar essa vela que está acontecendo agora, ela tem um ponto contra a nossa análise. Por quê? Ela nasceu com um gapzinho de baixo. Olha só. Ela nasceu abaixo do fechamento da vela anterior. O que isso diz para a gente? Esse gap de baixo. Quando a gente tem um cenário desse, quando a vela nasce abaixo do fechamento da vela anterior, a chance dela ser vermelha é muito grande. Né? E dentro desse cenário aqui, a gente trabalharia com uma conta. Então, a gente teria que ter uma confluência de gap de alta, que nos diz que essa vela tem grande probabilidade de fechar desde para poder fazer essa entrada. Tá? A gente vai ter uma aula exclusiva sobre gaps para falar sobre esse assunto, mas é só para vocês verem que mesmo tendo as confluências, a gente precisa de um gatilho de entrada para estar validando uma operação. Nesse caso, não deu gatilho, não faz nada. E agora eu vou fazer uma marcação nisso. Vocês verem que não muda nada, tá, pessoal? A mesma coisa, a mesma regra. Tiro do gráfico, procura regiões onde o preço tende a buscar, né? Lembrando que em si demora um pouco mais, tem a inspiração maior, né? Então, aqui nesse cenário, a gente já identifica extremidades para a gente poder atualizar as marcações. Então, o que eu ia considerar dentro desse gráfico aqui? A gente está trabalhando no modo de casa, lembrando que é o IPC, pelo horário. Aqui nós temos o cliente de compra, máxima de vela verde, modelo de alta, duplica a linha, mais uma cliente de compra aqui. O que eu tenho entre essas extremidades? Eu tenho as induções. Ó. A indução que a gente pode ter uma oportunidade de entrada, já que ela está entre o topo e o fundo extremo desse gráfico. E quando eu olho aqui o meu alvo principal, que seria exatamente esse fundo, essa vela que inicia o movimento de reversão, ela captura a mínima da vela anterior. Então, nesse caso, a marcação é a mesma. Eu pego exatamente da abertura dela, traço uma linha, duplico ela e coloco na ponta do quadril. Ou seja, aqui eu tenho o posicionamento dos compradores, que é uma região de proteção. Qual a diferença da proteção da liquidez? Na liquidez, a gente vai empurrar o preço a fim de buscar essa região. Então, imagina que você está empurrando o preço, você vai trabalhar aqui, pessoal, fluxo. O fluxo são aqueles padrões de continuidade que eu falei, negação de força, bola de força, câmbio de absorção. E quando a gente vai considerar uma região onde tem um posicionamento dos compradores, aí a gente trabalha com retração ou a reversão. O que muda de retração para reversão? A forma como o preço atinge essa zona. Se eu tenho velas de menos tamanho, demonstrando fraqueza, velas pequenas, deixando muito pavio. Quando ela chega próximo da minha região, com o movimento volátil, ela dá o pulo de vela, eu vou entrar com retração, lembrando que as entradas são para a mesma vela. Se eu estou trabalhando em M5, eu tenho que entrar até 2 minutos e 30 nessa retração para dar uma entrada. E se eu estou trabalhando em 1 minuto, os primeiros 30 segundos para terminar na mesma vela. Tá? Então, o cenário de retração seria esse: velas de mínimo tamanho, movimento volátil, pulo de vela, entrada para retração. Agora, se a gente estivesse considerando um cenário para a reversão, um exemplo clássico que é bem acessível, sinal você me posta lá no Instagram, são velas exageradas em relação ao anterior. Então, por isso, o movimento de baixa, e de repente faz aquela vela bem exagerada aí, travando na zona. Tá? E essa vela ela pode travar tanto aqui
o início da minha região, no fim, é o rompimento, tá? Quando tem esses travamentos nas faces, ou seja, exatamente na abertura da vela ou na ponta do pavio, eu considero mais forte. Aí, no caso, a gente pegaria aqui uma operação de contra e de abertura no vela interior. Então, por que que essa região a gente trabalha com redução ou filtração? Aqui a gente tem, ó, posicionamento de compra. Toda vez que o preço chega aqui, a compra entra tentando impedir que a venda ela consiga seguir com esse movimento de baixo, mantendo essa região aqui, tá? Agora, quando que eu não vou entrar nesse cenário, pessoal? Você fez a demarcação da sua proteção e você identificou que o preço, ao buscar essa região, ele está fazendo isso aqui, ó. Ganhos de força, aumentando de tamanho, negação de força, você vai entrar aqui com uma compra, você vai tomar uma hora, isso que você vai esperar, esperar romper. Nós não entramos a favor do rompimento porque não tem perigo de ser capturado, a gente simplesmente faz a interpretação das velas e deixa de tomar um loss. Ou seja, eu não entro com retração aqui, porque eu estou enxergando uma força dos vendedores, mas eu também não vou entrar com venda porque eu não tenho liquidez de ser buscado. Eu deixo de fazer uma compra, deixo de tomar um loss e eu busco outras oportunidades conforme o preço ele vai desenvolvendo. Tá? Então, é a atenção à forma como o preço ele chega nas proteções e como ele está vindo buscar aqui também as suas liquidez. Vou fazer mais uma marcação em si, tiro do gráfico, olha para o preço atual, tudo que está acima a gente vai considerar liquidez de compra, desde que seja máximas de valor de alta, né, por essa cotação. Nesse caso, eu não tenho aqui diminuição, né, que está projetando preço. E agora eu vou buscar aqui o fundo desse cenário para ver se eu tenho uma proteção com uma liquidez. Né? Então, aqui nesse fundo, nós estamos também uma proteção, no caso dos compradores. A mínima dessa vela superou a mínima da vela anterior. Repito a linha, coloco exatamente na abertura, na ponta do pavio, e aqui eu tenho uma proteção. Está bem distante, então pode ser que o preço ele, forme aqui novas regiões que a gente está trabalhando, e a gente vai atualizando essas limitações. A gente não tem como prever o que o preço de fato ele vai fazer, a gente só consegue identificar as regiões de interesse, mas ele pode buscar aqui esse ponto, daqui, sei lá, 5, 6 horas, a gente precisa ser imediatamente. Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento, e conforme ele vai desenvolvendo, a gente vai atualizando aqui essas limitações. Tá bom, pessoal? Então, para essa aula é isso, né? Eu queria gravar aí para vocês a questão das marcações na Equiopt. Eu tenho muitos alunos que ainda operam aqui, é uma boa corretora. Eu prefiro usar a Cotex, né? É questão de adaptação mesmo, mas essa daqui também eu nunca tive problema em relação a pagamentos. Então, eu fiquei para vocês as marcações no OTC, a forma correta para vocês atualizarem aí e estudar, tá bom? Até a próxima aula.